Bom dia a todos, bom dia aos que nos acompanham pela internet, sejam muito bem-vindos. Lembrando aos internautas que estaremos respondendo as perguntas ao vivo, então quem tiver interesse está mandando as perguntas para a gente. Aos presentes eu peço a gentileza de desligarem os celulares, para a gente poder ter um aproveitamento maior da palestra. E com relação às nossas atividades, lembramos que nossas palestras e passes acontecem todos os dias, menos às sextas-feiras. Temos um trabalho diferenciado de grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. E o nosso cronograma das palestras, com os dias e horários, encontram-se no nosso quadro de avisos. Temos nosso trabalho social, que todo segundo sábado de cada mês, temos a distribuição de 70 cestas básicas às famílias cadastradas. E também todos os sábados temos as distribuições de lanche para os moradores de rua. Bom, então, já tranquilos, vamos nos harmonizando com esse ambiente de paz e elevar nosso pensamento a Deus e agradecer pela vida. Agradecer por mais um despertar nesse dia lindo que se inicia, nos convidando somente a coisas boas. Vamos nos manter sintonizados somente com bons pensamentos e bons sentimentos e aproveitar ao máximo essa oportunidade abençoada de aqui estarmos, onde tanto receberemos e muito aprenderemos. Que o Pai, com sua bondade e misericórdia infinitas, nos preencha de esperança e consolação, inspirando-nos a fazer o melhor hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Conversar um pouquinho com a gente sobre simplicidade, né? Gente, um bom dia a todos aqueles que nos acompanham via internet. E como a Patrícia já nos saudou com esse bom dia, lembrando do sol, lembrando do domingo, manhã de domingo, isso faz parte da simplicidade da natureza. Né? Se tem algo com o qual nós não temos que discutir, é com o que a natureza nos oferece. Não adianta nós brigarmos porque está sol, porque está chovendo, porque está frio. A natureza assim nos envia. Cabe a nós aproveitarmos aquilo que ela nos oferece. Porque cada dia, seja ele como for, é um presente, é uma dádiva divina. E nós temos que aproveitar, não é? Nos beneficiarmos de tudo aquilo que a Mãe Natureza nos oferece, porque sempre há um motivo para isso. Mas se nós formos parar para analisar aqui, cada um de nós, ou como cada um de nós aproveita até as questões climáticas que nos são oferecidas, nós vamos ver que no final dá tudo certo. Não é? E que é daquela forma que deveria ser. O tema de hoje, ele é o item 13 do livro Um Modo de Entender, do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Hamed. O Francisco do Espírito Santo Neto, ele tem uma maneira muito singular de traduzir aquilo que Hamed quer dizer. Hamed, ele toca muito no ponto psicológico de cada um de nós. Toda a sequência de livros desse grande mestre da espiritualidade, ele toca sempre naqueles pontos onde nós temos que melhorar mais detalhe. Ele nos mostra isso com uma simplicidade tão grande, não é só porque o tema da palestra é simplicidade, não, que nós achamos tudo tão fácil. Mas nós somos muito acomodados a ouvir e permanecermos na teoria. Aí realmente não vai dar certo. Tudo aquilo que a doutrina espírita nos impõe de uma certa forma, porque às vezes nós temos que sermos submetidos a imposições. Segundo o nosso mestre Kardec, que às vezes nós o achamos tão repetitivo, por que será que Kardec é repetitivo? Primeiro porque ele é um professor, não é? Não vamos dizer era, ele é um professor. Ele era quando encarnado e é ainda para nós.
Ele é um professor. E para que os alunos, assim como nós, aprendizes, possamos compreender e assimilar determinados ensinamentos, tem que ser sempre batido na mesma tecla várias vezes, até que aquilo consiga realmente fazer parte de nós. Jesus não é diferente. É a mesma coisa. Através das suas parábolas, quando ele esteve entre nós, encarnado, ele fazia a mesma coisa. Quantas vezes ele disse a mesma coisa, só que de forma diferente? Em cada parábola ele dizia a mesma coisa, mas era com uma alegoria, não é? Diferente. Por quê? Porque é aquilo que precisávamos ou que precisamos ainda entender. Então, vamos mudar a forma de explicar. Quem sabe resolve. Só que ainda estamos batalhando em cima de determinados ensinamentos e não compreendemos certas coisas. Vamos partir do princípio que está lá no Livro dos Espíritos, que o espírito, nós, no caso, somos criados simples e ignorantes. Todos iguais. E vamos manifestando nosso livre arbítrio e a nossa razão à medida em que caminhamos, que evoluímos. Aí nós vamos o quê? Firmando o nosso conceito de indivíduo. Aí é que nós vamos criando a nossa individualidade. Porque cada um vai escolher uma coisa diferente. Cada um pensa de uma forma diferente um do outro. E isso se conceitua o indivíduo, a individualidade. Por isso é que cada um de nós somos únicos. Não existe dois iguais. Somos únicos. E é a partir dessa trajetória que nós vamos seguindo, que nós mesmos somos o que traçamos essa base, é que nós vamos sendo felizes ou infelizes. É simples. Já começa daí a simplicidade. Não há culpa de terceiros. Somos nós. Nós é que somos os culpados, os merecedores, os conquistadores, os aprendizes, únicos, unicamente nós. E a divindade, ela é de uma simplicidade. Deus é, dentro da sua onipotência, justiça, é tão simples, é tudo tão simples dentro da vida que temos que traçar e temos que ter, e nós complicamos tudo. Por quê? Por que será? Porque não somos deuses. É que nós usamos o nosso livre-arbítrio e a nossa razão de uma forma equivocada. Então dá tudo errado. Porque se nós formos seguir aquilo que é correto, nós não vamos, obviamente, sofrer, porque nós vamos fazer o certo. Mas a dúvida, o que é certo, o que é errado? Cabe a nós experimentarmos essas opções, porque são opções. Então, cabe a nós, para nós testarmos todas as nossas capacidades. Se fôssemos criaturas que tivéssemos a nossa vida traçada em cima de uma linha em que nós tivéssemos o conhecimento pleno dessa jornada, onde não esquecêssemos o nosso passado, onde soubéssemos o que vai acontecer no nosso futuro, obviamente o nosso presente seria certo, nós saberíamos o que fazer, mas seríamos máquinas, seríamos como robôs, e não teríamos a oportunidade do exercício das nossas capacidades. É por isso que nós temos que batalhar em cima das nossas escolhas, em cima das nossas alternativas, em cima das nossas opções, das chances que nós temos. Que é para ver o que nos serve. E a partir do momento que fazemos a nossa opção, como será que nós vamos lidar com ela? Estamos ali, amparados pela lei de amor, justiça, e misericórdia. Mas como é que será que nós vamos desenvolver essa escolha? Aí vai de cada um de nós. Muitas vezes nós até renegamos. Deixamos de lado oportunidades que nos são vindas
para o nosso crescimento. Toda oportunidade é de crescimento, gente, toda ela. Ai, mas eu vou sofrer tanto se eu optar desse jeito. É crescimento. Vamos levar para o lado do benefício? Quer dizer, eu tenho que sofrer para poder evoluir? Eu tenho que sofrer para poder crescer? Não. É a maneira como se passa pela situação. Não é o sofrimento em si. Mas se nós complicarmos a situação, é lógico que ela vai ficar mais difícil. Por isso que vem aí o texto de Hamed, que nos diz como lidar com as coisas do modo mais simples possível. Encarar com objetividade. E nós não temos essa visão de objetividade, nós não temos. A nossa razão, ela é como uma árvore cheia de ramificações. Então, nós temos várias alternativas. Nós temos várias escolhas. E, mesmo depois que nós escolhemos ainda uma delas, nós às vezes ainda perguntamos, e agora? O que eu faço? Porque eu não tive saída, eu tive que escolher essa. Será? Mas eu tinha tantas opções, eu fui escolher essa. Uma vez escolhida, vamos tentar simplificá-la o mais possível. Porque, gente, nós não fomos criados para a dor e para o sofrimento. Isso é inadmissível. De forma alguma. Nenhum pai quer isso para o seu filho. Imaginemos Deus em sua perfeição absoluta. Será que Ele quer isso para nós? Ou fomos nós que fizemos a escolha errada e estamos sofrendo as consequências desta escolha? Nós enxergamos as coisas de uma forma deturpada e respondemos por isso. Por exemplo, o espírito encarnado, que no caso nós aqui, pelo menos o que os nossos olhos físicos enxergam, né? Nós, encarnados, nós temos uma carga um pouco maior do que a do espírito desencarnado. Porque além de cuidarmos da nossa vida espiritual, nós temos que cuidar da material também. Então é um pouco mais trabalhoso. E ai de nós se não fizermos isso. Porque está ali na nossa malinha, no nosso kit de responsabilidade. Cuidarmos dessa parte material. Uma vez encarnado, nós temos um corpo para cuidar. Nós temos toda uma vida onde nós temos que criar meios para cuidarmos deste corpo. Porque o espírito encarnado, ele come, ele bebe, ele fica doente, ele precisa de repouso, ele tem seus dependentes. Ninguém vive sozinho. E nós temos que dar conta de tudo isso. Faz parte das responsabilidades e escolhas do espírito quando encarna. Então nós temos que dar conta. E o que acontece? Quando vivemos numa sociedade como a nossa, vamos pegar a nossa de exemplo, porque obviamente é a que conhecemos. Nós somos guiados por um capitalismo e um consumismo muito grande. E aquela criatura que tem a tendência, ou a ânsia, a sede competitiva, ela sofre mais. Porque se ela não tiver mais do que o outro, ela não será feliz. Então é aquela vontade, às vezes compulsiva, às vezes não é nenhuma vontade. É a compulsão mesmo, é irracional. De termos sempre o melhor. É trocarmos o carro todo ano, reformarmos a casa incessantemente, é fazermos viagens cada vez mais caras, é termos cada vez mais bens de consumo valiosos. E se não fizermos isso, a impressão que dá é que a sociedade irá nos marginalizar. Temos que ser assim. Temos que ser. Essa é a lei do consumismo. E para incrementar ainda mais, para colaborar, nós temos algo chamado mídia. A mídia, ela colabora muito com isso. Se nós ligarmos a televisão, nós vemos lá as propagandas, os comerciais da televisão, ele nos leva ao consumo. E é o consumo de tudo que é caro, de tudo que é materialmente muito valioso. E nós nos sentimos, às vezes,
tremendamente inferiorizados quando nós não conseguimos atingir aquilo que a mídia nos proporciona. A mídia proporciona, não o nosso bolso. É diferente. E nós vamos complicando a nossa maneira de ser através disso. Gente, isso é muito mais comum do que nós imaginamos. E às vezes é uma coisa tão inconsciente. Isso é inconsciente, porque isso fica no subliminar, fica no nosso, é projetado lá no nosso subconsciente. E nós temos que batalhar. Senão nós vamos nos sentir o quê? A autoestima vai lá embaixo, nós vamos nos sentir inferiorizados, o menos valoroso. Ninguém vai mais olhar para nós. Nós não seremos mais o inteligente, o belo, o apreciável. Por quê? Porque nós não temos aquilo. Então, nós vivemos hoje uma situação de estar e não de ser. O que é muito diferente. Né? Porque o espírito encarnado, ele está nessa situação. Ele não é a situação, ele está. No momento, ele está. É onde Hamed faz com que possamos, lá na nossa introspecção, a mais íntima possível, buscarmos os valores do ser. Ai, mas isso é tão difícil. Não, não é difícil. Aí é que está a questão. Nós é que nos abarrotamos, nos entulhamos de informações que faz com que toda essa simplicidade da nossa essência fique totalmente soterrada. Olha que curioso. Isso é um exercício. O interessante do Hamed é que ele nos ensina a exercitar. Como é que nós vamos fazer para sairmos dessa situação? Não é? É tão simples assim. A partir de hoje eu não ligo nem a televisão, mas que eu não vou ficar vendo propaganda e comercial que vai me influenciar. Gente, está lá no Evangelho. O homem no mundo. Vivemos nessa sociedade e temos que saber viver com ela. Essa é a questão. Não é? Então, começando do princípio que nós temos que nos conhecer. É o nosso autoconhecimento. Nós não falamos da individualidade. Isso quer dizer o quê? Cada um tem suas necessidades individuais. O que um precisa, o outro talvez não precise mais. Ou não precise ainda. Cada um é cada um. Então nós temos que nos questionar. Né? Fazer essa introspecção. Isso não precisa ser direto, gente. Ninguém vai viver 24 horas introspectivo, né? Aí não vai dar nem para atravessar uma rua quando nós sairmos na rua, porque nós vamos estar meditando. Não é isso. Mas é aquele exercíciozinho diário, várias vezes por dia, em situações que nos aparecem. Porque a vida é assim, nesse ponto, ela é um presente, não é? Porque nós temos situações em nosso dia, no decorrer do nosso dia, de minuto a minuto, que nos faz parar para pensar. Nós é que atropelamos e não pensamos. Mas eu não tenho tempo de parar para pensar agora. Tá, pode até ser. Mas daqui uns 5 minutinhos eu vou parar para pensar nisso que acabou de me acontecer. Sabe por quê? Que se eu não parar agora também, nesses próximos 5 minutinhos, pode ser que depois eu não tenha mais a oportunidade de fazer o correto. Tem que ser agora. É mais ou menos assim que funciona. É muito automático, porque a natureza ela é automática. E a simplicidade também. Por quê? Porque ela é natural em nós, é a essência. Nós não paramos para pensar em certas coisas que são essenciais para nós. E assim é o nosso modo de ser. Nós paramos para pensar que estamos com sono, ou com fome, ou com sede, ou cansados? Não. É natural. É natural. Então, a nossa essência no ser, ela é natural. No estar, não. O estar é que nós vamos pensar para estarmos naquela situação. O ser, não. O ser é natural. E toda essa simplicidade faz parte do ser. Então, primeiramente, nós temos que nos conhecer. Precisamos, lógico, isso é comum a todos, nos reformularmos intimamente. Óbvio, temos que melhorar. Mas cada um tem os seus
pontos específicos a serem melhorados. Né? Para que complicar mais ainda uma situação que já é complicada? Porque se nós temos que melhorar esse ponto, é porque ele muitas vezes nos prejudicou. Por isso que nós chegamos à conclusão que precisa ser modificado. Preciso mudar. Né? Então, é a partir daí que eu vou ver por onde eu começo essa mudança. A receita do Hamed é não complicando ainda mais. Vamos ser objetivos? Vamos encarar objetivamente e da forma mais simples possível a situação a ser resolvida? Ah, mas por que nós temos tanta dificuldade em fazer isso? Já explicamos, né? Lá atrás, porque estamos abarrotados de outras informações. Então, nós não damos espaço a essa objetividade e a essa simplicidade. Então, nós temos que começar a desentulhar a nossa mente, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Isso se chama higiene mental. É isso. Higiene mental não é simplesmente nós sairmos da nossa cidade poluída, tumultuada, e irmos arejar a mente num campo florido. Não é isso. Nós podemos fazer higiene mental dentro do metrô, abarrotado de gente como sardinha em lata. A gente pode fazer higiene mental, não tem problema nenhum. Tá? A partir do momento em que nós vamos tirando de nosso pensamento, das nossas mentes, dos nossos corações, aquilo que não serve para nada. Por que eu estou pensando isso? Por que eu sinto isso? Isso aqui vai me levar a quê? Eu vou conseguir resolver alguma coisa continuando a pensar dessa forma? Se eu continuar a sentir isso, eu vou chegar aonde? É por aí. É difícil, mas é exercício, gente. Nenhum exercício é fácil. Nós queremos tirar uma nota boa quando nós acabamos de fazer um exercício, não é? Se ele fosse fácil, nós teríamos a nota boa logo de cara. Então, por isso que nós temos que estudar a situação. Nós temos que exercitar. Isso requer o quê? Uma certa introspecção, conhecimento íntimo. O nosso conhecimento. Conhecer o eu. O eu. Ah, mas o que é bom para mim, o que não é bom para mim também não vai ser bom para fulano. Porque cada um vive uma situação no momento. Cada um tem uma condição de aprendizado e de assimilação. Não adianta querer cobrar do outro certas coisas que eu mesmo não faço. Ou então, eu estou fazendo, o outro tem que fazer também. Não é assim. Cada um é cada um. Cada um entende de uma forma. É a questão da visão. Dentro da natureza, a visão deveria ser igual para todos, obviamente. E é. Nós vamos chegar lá um dia. Quando vivermos essa simplicidade na sua total essência. Mas por enquanto não. Por enquanto não. Então cada um tem que exercitar o que é melhor para si dentro da condição que a vida lhe oferece no momento. Por quê? Porque essa vida que temos agora foi a que nós escolhemos. Então não adianta querer pensar fora dela. Não, é dentro dela. Eu posso melhorar essa condição. Eu posso lapidar essa situação, essa condição, essa situação em que eu vivo. Mas sair totalmente fora dela eu não vou conseguir. É o que eu escolhi para mim. Então eu tenho que procurar o melhor dentro da situação que eu escolhi para mim. Beleza. É assim. É assim que nós vamos atingir essa simplicidade. O texto nos diz que quando o ser humano atinge essa simplicidade, ele passa a ser mais franco e objetivo. Não é aquela franqueza do, não, eu digo o que eu penso porque realmente eu sou franco e acabou. Não. Não é essa franqueza a que ele se refere. Ele se refere daquela franqueza objetiva como... um exemplo bem... o mais nítido possível. E é mais ou menos assim que funciona. Se essa cor é branca, ela é branca. Não adianta eu querer dizer que é azul ou que é verde. Não, ela é branca, acabou. Eu estou sendo verdadeira, objetiva e franca.
Não é? Há quem venha discordar? Sim, pode ser que sim. Mas é que ele ainda não enxergou o branco que a maioria vai enxergar. Gente, muitos de nós, a maioria, né? Enxerga a real situação, de qualquer que seja ela. Enxerga. O duro é admitir. Admitir é uma coisa complicada e dolorosa. Chega a ser doloroso nós admitirmos certas coisas. Por quê? Em primeiro lugar, que para admitirmos, nós temos que nos livrar do orgulho, da vaidade e do egoísmo, que são sentimentos que em nós ainda estão muito evidentes. Está muito ligado ao nosso modo de ser. Não é? Então, como que eu vou enxergar algo em mim que eu tenho que mudar se o véu da minha vaidade não vai permitir? Primeiro eu tenho que vencer o egoísmo para admitir que talvez alguém que tenha me dado um toque, um sinal de algo que tem que ser transformado em mim, que esse alguém esteja certo. Então eu tenho que sair um pouquinho do eu, do meu mundinho eu, e dar ouvidos ao sinal que está me chegando. Segundo, que eu tenho que me despir do orgulho e admitir. É o passo 2. Eu ouvi, depois eu vou ter que admitir. E terceiro, que eu tenho que vencer a vaidade. Porque eu não sou mais do que ninguém. Nós somos iguais. E se outros precisaram passar por determinadas trajetórias para poder resolver determinadas situações, quem sou eu que não posso passar também? Então, para começar, tem toda essa dificuldade que nós temos que enfrentar, esses degraus de dificuldade para podermos chegar a essa simplicidade. Porque a partir do momento que nós agirmos com humildade, que é algo tremendamente difícil na prática, nós vamos chegar pertinho da simplicidade e agir com ela. Porque com humildade, nós seremos simples. Porque a humildade ela é irmã da simplicidade. Aí vem aquela questão, né? Vamos buscar um pouquinho lá atrás o que nós estávamos dizendo. Muitos ainda rotulam simplicidade, aliás, pobreza de simplicidade. Pobreza é uma coisa, simplicidade é outra. Totalmente diferente. Existe o pobre, como diz Hamed, vamos dizer que o pobre, né, no caso, ele é o desprovido de recursos materiais. Esse é o pobre. Vamos ficar nessa questão do pobre. Quanto pobre de bolso não é arrogante, orgulhoso, presunçoso? Não é? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E quantos abastados materialmente não são humildes e simples? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não para Deus, nosso Pai. Para a nossa sociedade pode ser. Mas para Deus, Pai, não. De jeito nenhum. Tanto porque, no dicionário divino, pobre é aquele que não tem recursos materiais. Rico é o abastado financeiramente. Pobreza é outra coisa. Isso está no dicionário de Deus, gente. É totalmente diferente uma coisa da outra. Pobreza é o desprovido de bens espirituais, intelectuais e morais. Isso é pobreza. Riqueza é aquele que já possui todos esses requisitos para a sua elevação. Nós confundimos, né? Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por isso que nós temos que saber empregar o termo certo para a situação certa. Né? Então, Jesus usava muito isso. Jesus usava muito isso. Né? Quando ele falava dos pobres, às vezes ele estava se referindo, às vezes não, geralmente, era a questão espiritual. Não era a questão de bolso. E nós não sabemos usar isso de uma forma. Aquela criatura, olha,
Tão simplesinha, tão coitadinha, né? Tão bonitinha. Será que ela é assim mesmo? Porque em nossa cultura contemporânea, foi transmitida para nós a seguinte questão. Todo o pobre de recursos materiais, ele é humilde, simples, né? Tão coitadinho. E o rico, ele é presunçoso, arrogante, pretensioso. Tá tudo errado. Mesmo porque nós, dentro da doutrina espírita, nós aprendemos o quê? Que situações de ser rico ou pobre vêm da necessidade do espírito, de determinadas provações ou expiações. Fim. Simplesmente isso. Dentro da simplicidade é isso. Por isso que fulano de tal é rico, ciclano de tal é pobre. Ele precisa ter aquela situação. Por uma experiência espiritual, ele precisa daquilo. Precisa. Tá? Mesmo porque, olha, um exemplo bem prático disso. Quantas pessoas que nós conhecemos que, se tivessem recursos materiais, não fariam mau uso desse recurso? Conhecemos várias. Né? Conhecemos várias. É aquele ditado, né, que a gente usa às vezes. Né? Tem dois ditados, não é? Bem assim, bem do nosso dia a dia que a gente usa. Deus não dá pérolas aos porcos. Não é? Deus não dá asa à cobra. Essas coisas. Porque está tudo dentro do que tem que ser. Tudo dentro. Mas ser rico, abastado. É tão fácil, porque se eu fosse, eu faria isso. Faria nada, não faria. Por isso que você não tem. Porque se você tivesse, você não faria. E Deus, misericordiosamente e sábio, conhece seus filhos. E sabe a quem dar o quê. Agora, uma coisa é óbvia. Isso é óbvio. A todos. Todos têm a oportunidade de conseguir. Todos. A todos é dado o recurso da inteligência, do livre-arbítrio e das oportunidades. Aí vai de cada um. Conseguiu? Agora se vire. Não é? Perdeu? Se vire também. Você não quis assim? Isso é óbvio. Mas isso estava escrito nos desígnios divinos? De uma certa forma, sim. Agora, como você chegaria lá? Foi um problema seu, uma escolha sua. Aí sim. Aí vai de cada um. Exercitar. Não é? Às vezes é uma condição imposta antes do reencarne. Às vezes é. Às vezes é uma escolha. Então, de ambas as formas, nós vamos usar o livre-arbítrio e a inteligência para ver o que nós vamos fazer. Isso. Mas isso não vai nos tirar da trajetória da simplicidade, de chegarmos ao simples. Porque é o objetivo para encararmos e vermos uma situação mais feliz e extraordinariamente real. Essa é a questão que fecha assim, de uma forma maravilhosa a nossa vida. Porque a simplicidade é que é o real. E não essa condição toda complicada que nós impomos para nós mesmos. A vida é muito simples. Mas eu não posso viver minha vida com simplicidade porque o outro que vive comigo, ou a sociedade onde eu vivo, me impede. Mais ou menos. Porque você ser simples com você mesmo, você pode. Isso pode. Isso pode. E você vai viver mais tranquilo, mais harmonioso, mais em paz, mais feliz. De que forma? Vou traçar os meus objetivos, minhas determinações, dentro daquilo que é essencial para mim. Será que eu preciso de tanta coisa como me fazem pensar que eu preciso? Ou que eu cheguei à conclusão, por influências, que eu preciso? Gente, mas tem um ponto também aí a ser trabalhado. Porque tem aquele espírito, e nós estamos incluídos, né, entre esse grupo,
de espíritos que realmente precisam de muita coisa. Precisam. Eles precisam de todo o ouro do mundo, eles precisam de toda a atenção do mundo, eles precisam da autoridade, da liderança, eles precisam de tudo. Porque isso vai fazê-los felizes. Aí eles ainda precisam disso. Só que isso é fictício, isso não é real. É a questão do momento, é o estar. Ele precisa disso. Não é que isso em espírito irá realmente fazê-lo feliz. Mas no momento ele precisa daquilo. E lhe é permitido atingir tudo isso. Por incrível que pareça, Deus permite. Só para ele experimentar a situação. E ver até onde ele precisa realmente. Aí o que vai acontecendo? Nós já vivemos isso, ou então vivemos ainda, ou já vivenciamos essas coisas. Aí então o que nós vamos fazendo? Tirando. Isso acho que realmente eu não preciso mesmo. Né? Aí nós temos aquela vontade sincera, porque isso tem que vir do íntimo. Aquela vontade sincera de não termos mais aquilo. De que Deus tem um jeitinho de afastar aquilo da gente. Enfim, se for realmente sincero, aquilo será afastado de nós. Ou então, nos aparecerá um caminho que fará com que nós nos desvencilhamos daquela situação e vamos seguir por outra. Basta a vontade sincera. Basta que nós mostremos a nós mesmos que aquilo não é mais necessário. Gente, não é do dia para o outro. Não é de um dia para o outro que nós vamos passar a ter 2 pares de sapato. Não é. Tá? Vamos ser reais. Não é? Seria essencial. É um par de sapato para o frio, um para o verão, não é? Um para o calor e outro para o frio, não é? Tá bom. Vai dizer isso para uma mulher. Jamais. Tá vendo? A mulher tem que começar o exercício por aí. É, por aí. Olha, tá vendo como vem o exercício? Como isso? Né? Mas, sabe que é difícil admitir, mas é verdade. Isso é verdade. É difícil admitir, mas é verdade. É uma realidade. É assim, precisa muito, né? É uma maneira simplória de exemplificar o que é real. Mas é isso. Mas é isso. Gente, ninguém vai morrer, todo mundo sobrevive passando a comer. Não é que nós vamos passar a fazer isso a partir de hoje, tá? Não é isso, são exemplos, né? Da questão da simplicidade. Todo mundo sobrevive se comer. Os caviares da vida. Vamos citar coisas caras, não é? Lógico, vai sobreviver, lógico, obviamente, né? Porque se ele come caviar, ele vai comer outras coisas também que vão manter o seu corpo físico. Mas também ninguém morre se comer o seu pãozinho com margarina e cafezinho. Sobrevive também. Tá? Olha o quanto... Isso é para mostrarmos, não são questões, vamos deixar bem claro, que temos o direito, sim, ao melhor. Desde que saibamos diferenciar o que é essencial do supérfluo. Do que nos faz feliz e o que não vai acrescentar em nada a nossa felicidade. Não é? Porque muitos ainda precisam do caviar. Senão eles vão se matar. Eles precisam do caviar. Precisam do caviar, não tem jeito. Agora, enquanto outros vão sobreviver com pão e uma xícara de chá. Então, e felicidade. Né? Felicidade toda. É de cada um. É de cada um isso. Não é? Quantas pessoas que não comem caviar e não são felizes? Então, não é o caviar que está fazendo a felicidade da criatura. Ou muito menos. Não é? Mais uma vez vem a frase feita. Não é? Ninguém é tão rico assim que não tenha nada que necessite, ou ninguém é tão pobre assim que não possa dar algo. Somos todos iguais nesse porém. Porque as questões, elas são abstratas. Nós não vemos com as mãos, nós sentimos. É a nossa condição espiritual. E isso só depende de nós.
É o nosso exercício diário atingirmos tudo isso. Parece tão difícil, não é? Parece porque nós estamos soterrados com ideias de influências do nosso mundo externo. Ou então ideias que nós estamos, né, trazendo conosco, arraigadas, e não conseguimos nos desvencilhar. Mas a essência da felicidade, ela está na simplicidade. Em todos os sentidos. Tá, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, uma colocação? Simplicidade em pessoa. Só lembrando que eu tenho mais de 2 pares de sapato. Tá ótimo. Ninguém? Você quer fazer suas considerações? Foi só um exemplo, assim, do 8.800, né, Flávia? Não, mas dá para ser feliz sem caviar, não dá, Flávia? Dá, então, tá vendo? É um belo do exemplo, já dá para ser feliz sem caviar. Ah, então tá bom. Mas pão e água também não, né, Flávia? Ainda não. Ah, tá vendo? Olha, tá vendo? É. São essas questões. Bom, então você quer fazer umas considerações finais? Bom, gente, só lembrando que quem tiver a oportunidade de ler esse texto, mais uma vez, ele está no livro Um Modo de Entender, tá? Do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Hamed. Então, lendo o texto, existe em toda a sua íntegra, que é objetiva, é simples, não é? Nós vamos saber realmente que nós podemos atingir algo que está tão próximo a nós. É tão próximo, gente. E vale a pena. Vale a pena, sabe? Esse autor, ele nos traz muita receita de felicidade. Eu sou suspeita para falar porque eu gosto demais. Sigo muita coisa que esses 2 autores trazem. Porque é a receita de tudo aquilo que dá para fazer. Dá para fazer, com certeza. Que Deus nos ilumine nesse dia, que as bênçãos divinas possam recair sobre nós, para que possamos, neste momento, juntar aos nossos pensamentos e sentimentos, para podermos doar o que termos de melhor. Que Deus abençoe. Bom, então, como a Raquel já disse, né, nesse momento, todos juntos, unidos num só pensamento, num só sentimento, com nossos corações preenchidos no amor do Pai Maior, vamos vibrar para que esse amor, esses bons sentimentos, o conforto e a paz cheguem nos mais diversos lugares que se faz necessário. Vamos vibrar também pelo nosso planeta, o envolvendo com muita luz. Vibremos também por todos aqueles que encontram-se hospitalizados, sofrendo com dores em seu corpo físico, em suas mentes, para que recebam conforto, se encham de paz e esperança. Vamos vibrar por todos os lares em desarmonia, para que a paz, o amor e o respeito estejam ali presentes. Vamos vibrar também pelos nossos trabalhos. Vamos vibrar pelos nossos familiares. E que essas vibrações cheguem também aos nossos lares. E assim, Pai, lhe agradecemos por mais oportunidade abençoada de aqui estarmos, onde tanto recebemos. E que possamos a cada dia, com um novo despertar, estarmos dispostos a fazer o nosso melhor. E que tenhamos uma semana abençoada e iluminada, com muita saúde, paz e alegrias. Que assim seja, graças a Deus.